Na verdade, eu fiz Unicamp, mas segui a carreira no Hospital Municipal, Mário Gatti. Saí um pouco da universidade. E hoje, na verdade, eu fico no Centro de Hematologia de Hemoterapia de Campinas. Não é só para o pessoal do Unicamp ficar bravo. O que eu vou apresentar agora é espelhar o que os colegas já falaram. Então, eu peguei 2 casos, são os 2 pacientes que eu tive contato. Um foi em 2012 e a outra foi em 2015. Tá? E vão ter algumas coisas que falam assim, podia ter sido feito diferente, mas a gente não tinha nem acesso na época. O acesso veio diferente, até em questão de exames. Então, eu vou fazer um pouquinho o contrário. Geralmente, o pessoal conta a história e dá o diagnóstico. Eu vou fazer o contrário. Eu vou dar o diagnóstico, e aí vocês vão ver, contando a história, se o diagnóstico estava certo ou se a gente fez tudo errado. E o que me chama a atenção, a primeira coisa, esse paciente do sexo masculino, 37 anos, isso foi em 2012, ele fez o diagnóstico de HPN por citometria de fluxo. Um exame e fez diagnóstico. E não tinha discussão aqui. Era um paciente que tinha um clone de 90%. Nossa, tem diagnóstico mais fácil? Acho que glicemia da diabetes. Um exame, citometria. Então, por que é tão difícil fazer diagnóstico? Quando eu fui estudar HPN a primeira vez, eles falavam assim que, em média, pacientes levavam mais de 10 anos para o diagnóstico. Mas é só pedir uma citometria. Aí, detalhe, é sangue periférico. Não precisa nem colher medula. O sangue pode dar pobre. Não faz sentido, né? Porque não era tão fácil assim. Esse paciente, quando fez o diagnóstico, ele tinha o exame de citometria. Eu, quando comecei na hemato, alguém já ouviu falar do teste de Rhein-Saccharose? Os colegas nem citaram, uma vergonha, tá? Mas tinha o Rhein-Saccharose. Então, eu fiz. O teste de Rhein-Saccharose pegava um meio muito ácido, chamado RAM, e um meio muito açucarado, chamado sacarose. Mas aí já começava o problema. Ninguém fazia. Na Unicamp fazia, mas não fazia em laboratório. O segundo problema, o paciente fica 10 dias sem transfundir. Você conseguia deixar o paciente 10 dias sem transfundir? Então, para mim, esse exame era mágica. O paciente ficava meses para fazer. E quando fazia também, o RAM não estava tão RAM, o sacarose não estava tão sacarose. Então, é impressionante, né, como o exame revolucionou. E revoluciona ainda mais. Hoje em dia, hoje em dia não, é quase mais de 10 anos, você ainda aumentou a sensibilidade. Eu trouxe esse caso de uma apresentação do Fleury, que é interessante, que, olha só, quando você usava a técnica tradicional, eles tiveram uma porcentagem de HPN detectada em 3%. Com as técnicas mais novas, 13%. Então, e aí a gente questiona, né? As doenças são raras, mas, olha, antes Rhein-Saccharose, uma piada. Agora nós temos o tradicional 3, e aqui, mais de 4 vezes. Então, talvez daqui a pouco vai ter um exame melhor ainda, que vai detectar mais precoce. Mas também não é para criar uma ansiedade, porque quando ele detecta mais precoce, ele pega valores muito pequenos de clone, que também não vai ter o que fazer ainda. Tá? Aí eu tenho esse paciente, não sei o diagnóstico, não sei o quadro clínico ainda, mas chegou. É uma citometria, 90%, e aí eu já penso, o que será que ele vai ter? E aqui também é um slide bem conhecido que fala disfagia, dispneia, dor abdominal, lesão renal, tudo que os colegas já colocaram em hemoglobinúria. Tem um pouquinho de variação de relatos. Disfunção erétil, eu não sei porque eu nunca perguntei, vou ser sincera. Eu nunca perguntei, né? Não tive essa sensibilidade. É que, normalmente, os pacientes chegam entre a vida e a morte, a gente não valoriza outras coisas, mas é colocado, inclusive, disfunção erétil, que tem impacto na qualidade de vida. Deve ter mesmo, com certeza. Né? E aí, quando ele chegou, o paciente, vamos ver se combina com o que está falando o exame dele. Realmente, extrema fadiga, palidez, desconforto abdominal. Nossa, esse paciente leu o livro. Aliás, os 2 pacientes leram o livro. A gente reclama, o paciente não leu o livro de medicina. Não, esses 2 leram. Esse aqui leu até demais. Vocês vão ver como é que ele evoluiu depois. O exame tinha hemoglobina baixa, e aí que a gente falou, a frequência de alterações, citopenias e HPN, na verdade, é muito alta. E aí também abre um leque para outros diagnósticos. E aí foi que a Joana colocou, lembrar da insuficiência medular, que não só é um diagnóstico diferencial, mas também associado. E aí o que mais chama atenção, colegas falam tanto LDH, quando o pessoal chega para mim, eu digo, doutora, a gente tem que educar o pessoal, pensar em HPN, faz LDH. O que mais? LDH. O que mais? LDH. Não tem. É um exame tão barato, tão simples, tem pronto-socorro, mas os colegas clínicos gerais não conhecem LDH. Não é verdade? Eu peço LDH para tudo, nem que eu achar que é feopriva. Faz a LDH, porque ela abre o seu leque. E quando a LDH é aumentada, em geral, é coisa mais grave, você tem que dar mais atenção. 2000. Esse paciente, quando ele chegou a primeira vez,
Na hora se pensou em HPN. Por quê? Por causa da LDH e porque ele tinha um CUMBS negativo. Não foi difícil. Na época, pelo menos a gente estava vendo, já tinha um certo conhecimento. O difícil foi fazer o diagnóstico e o muito mais difícil foi conseguir a medicação. Na época, nem para o processo judicial ainda estava tendo muito efetivo. Você dependia de doação. É quando o eculizumab estava sendo lançado. Então, o paciente chegou, lógico também, que a gente acaba fazendo punção de medula, né, para diagnóstico diferencial, etc. e tal. A medula dele mostrou o quê? Mostra uma certa displasia, mas não é uma hipoplasia de medula. E aí esse paciente começa a via sacra. Uma coisa interessante é esse gráficozinho que a gente estava falando, que as meninas estavam falando da questão da HPN clássica. Aliás, desculpa, o diagnóstico dele ficou com HPN clássica, que é a manifestação hemolítica, é o mais comum, vamos dizer assim. Anemia hemolítica, manifestação hemolítica. E a não clássica seria relacionada à insuficiência medular, porque, normalmente, o paciente não vai ter, naquele momento, um componente de hemólise importante. E os sintomas são outros. O paciente com HPN clássica, embora geralmente vai responder melhor, mas, às vezes, é aquele mais crítico quando chega. Porque, quanto mais hemólise, mais trombose. Quanto mais trombose, mais dano ao órgão-alvo. Então, esse paciente ele tinha aqui, ó, 90%, ele estava aqui. Hemólise franca. E o interessante, meninos, quando a gente fala que tem as deficiências, só para vocês terem uma ideia, que eu acho isso bem interessante, a hemácia normal, que não tem deficiência, dura 120 dias, 4 meses. A hemácia alterada dura 8 dias. Olha, é um absurdo de injúria que você tem de tecido, de alteração. Concorda? Uma coisa que vai durar 120, vai durar 8 dias. Para você ver como realmente tem impacto. Esse paciente, então, rapidamente, por isso que a gente gosta tanto do LDH, quando tem hemólise, esse gráfico já foi colocado pelo Dr. Marcos, bonitinho, libera LDH, e a LDH, ela aumentada, além de dar um diagnóstico, ela me dá um alerta muito grande. Quanto mais alta a LDH, eu sei, a coisa vai ficar feia. Tá? Então, 1,5 limite superior, a LDH que eu trabalho hoje, geralmente é 275. Então, acima de 400 é preocupante, dele era 2.000, e foi preocupante mesmo. Tá? E eles associam também alguns trabalhos, LDH, 7 vezes mais fenômeno trombótico, LDH mais dispneia, 10 vezes, LDH mais dor abdominal, 20 vezes quase. Ele tinha LDH bastante aumentada, tinha dor abdominal e tinha dispneia. O próximo. Tá. Aí, o paciente, como é que ele evoluiu? Então, tinha suspeita de HPN, conseguiu fazer o teste com muita dificuldade. Nessa época, a gente precisou aquela coisa que fazia com voucher, etc. e tal. Mas aí a doença não espera. Ah, dá corticoide? Ah, dá, né? Não tem valor nenhum da corticoide. Mas sabe o que tem? Meticor tem, vamos dar, né? Ah, vamos transfundir? Transfunde, também rendimento é péssimo. Né? A hemácia não dura nada. E aí ele começa, piora a dor abdominal, radamente faz o quadro de sepse, vai para UTI, é entubado, ventilação mecânica, ecocárdio, rapidamente derrame pericárdico, sinovativo, faz tamponamento, faz janela pericárdica, sai pus puro. Nessa época, positivou para uma estafilococcus. No exame do pus puro, depois acharam que ele tinha tuberculose, insuficiência renal, diálise, uma catástrofe. A primeira internação. Ainda na primeira internação, saiu de lá tomando remédio para tuberculose, que depois também piorou ainda mais a situação dele, porque tinha aquele... Ah, peraí, voltou. Esse volta? Não, esse... Porque aí tinha aquele pericárdio, que, ao meu ver, era uma infecção bacteriana, porque era pus, era purulento, mas tinha um RIP, tinha tuberculose, e começou a sair com esquema para rifampicina. Tá? E começou a evoluir com sinais de hepatopatia e manteve a lesão renal. Saiu da diálise, mas ficou com uma alteração renal. Em abril, ele sai final de janeiro, deu um mês e pouquinho, um mês e meio, ele volta. Como ele estava, como era uma HPN cada vez pior, vamos dar anticoagulação para ele. E vamos dar dose plena, também não tem valor. Você não controla hemólise. Mas é que, vai que, né? Vai que ajuda, não consigo nada. Demos. E aí ele volta na UTI com um quadro de AVC. Para piorar, confirmou que ele tinha AVC. Quando ele fez a tomografia de crânio, na verdade, mostrou que ele já tinha uma sequela. Em janeiro já tinha feito uma que a gente não percebeu. Porque, nessa época também, eu estava começando a conhecer HPN. O intensivista, então, não tem nem noção. A ideia... HPN, tudo é pior. Quando ela começa o processo inflamatório, tudo é pior. Mas a gente não tinha essa noção. Começa a achar que é um paciente com quadro séptico. Então, na verdade, ele já tinha. Então tá. Ele estava tomando, mas ele AVCzou, vamos manter, mesmo assim, um anticoagulante. Aí ficou pior ainda. Ele teve uma transformação hemorrágica.
tira o anticoagulante. Paciente, não sei como, consegue ter alta, volta em junho, dessa vez com um quadro de hepatite medicamentosa, achando que era secundária ao RIP. E, de novo, um novo AVC, porque ele estava sem anticoagulante porque sangrou. Então, ele teve mais uma internação por volta de setembro, que eu não coloquei. E aí o que você tem? O paciente fala, você não tem futuro, né? Não tem jeito, não sai da UTI. É um mês em casa, um mês na UTI. Então, você vê comprometimento renal, embora saiu da diálise, comprometimento hepático. E aí o hepático não deve ter sido só o RIP, ele também devia ter microtrombos também. Teve infecção grave, teve tamponamento cardíaco e teve 2 AVCs graves. Pois é. Aí, quando você está se despedindo, a família inteira, aliás, se despediu, estava brigando até por herança, foi uma coisa meio chata naquela época, me chega o eculizumab. E aí, não tem o que falar, é uma dose, esse rapaz saiu das trevas. Ele nunca mais teve nada. Uma droga que você faz a primeira dose e o homem levanta, e daí em diante, a hemoglobina dele é de 12, leucócitos são normais, a plaqueta manteve por volta de 50, 60 mil, porque ficou com grau de hepatopatia, mas ele é vida normal. É impressionante, né? É impressionante. Não existe... algumas drogas, a gente posso até lembrar de algumas agora, mas realmente o eculizumab faz milagre. É uma droga cara, o acesso é difícil, mas ela mostra para que veio. E não é só nele. Eu já vi outros casos muito semelhantes. O paciente está afundando. É um paciente que tivesse esse câncer, ele fala, olha, é terminal, não tem mais o que fazer, é paliativo. Não, ele estava mal, AVCzado, fez a droga, e se levantou e saiu andando, igual Jesus. Levanta, adianta-te. Sem exageros. Tá? O outro caso, inclusive, a vítima está aqui na plateia. Essa não está tão bem, não. Está meio caidinha, sabe? Mas... É a outra manifestação, que também a gente tem que pensar sempre HPN. É uma paciente que chega lá no Mário Gatti, meio sonsinha de tudo. Ah, estou com fraqueza. Ai, estou pálida. Ai, não sei o quê, estou muito descorada, umas manchinhas. Mas, ó, bem, viu? Bem. O primeiro médico PS falou, isso aqui é frescura. Aí me faz o hemograma, está com 3 de hemoglobina, 1.800 leucócitos, neutrófilo baixo, 13.000 plaquetas. Falei, acho que não é tão frescura, não. E aí me chamaram para ver. No caso dela, como eu já tinha toda a história do uranil, acho que foi isso, embora um valor baixo, me chamou atenção a LDH, 350. E ficou registrado isso. E vamos fazer o diagnóstico dela, vamos confirmar. E aí confirmamos sem uma anemia plásica. Ela, na verdade, teve uma briga muito grande, as punções de medula, e aí vão colocar lá como falência medular. Às vezes não é tão claro assim, anemia plástica ou mielodisplasia hipoblásica. Mas, às vezes, também, como muitas vezes na vida, eu não preciso ter certeza, eu preciso saber mais ou menos o caminho a seguir. Então, nesse caso, eu tenho uma medula que não está produzindo adequadamente. Tá? Seja por uma aplasia, que ela tinha uma celularidade ainda mantida, estranha, inclusive de érito, seja uma mielodisplasia hipoplásica, e naquele momento eu estava pensando, ela deve ter um clone HPN junto, falei, vamos conduzir com imunossupressão e vamos acompanhar. O que é importante aqui? É lembrar que o paciente com falência medular tem que fazer o teste de citometria. Tá? No passado era muito difícil, mas hoje em dia é um exame relativamente fácil e não é tão caro. A meu ver, não é tão caro, é R$500. Entendeu? Para os valores das doenças hematológicas, e você pensar na repercussão que você vai ter, e, no caso dessa paciente, foi o que garantiu que ela ficasse viva, e que ficasse bem. Né? Então, a paciente começou a ser tratada, na verdade, foi pela outra colega. Ela foi... Ai. Tá aqui. Ela foi... uma coisa só para mostrar, exemplificar, mas os colegas já colocaram, né, que você tem anemia plástica, mielodisplasia, que é a interseção do clone HPN. Tá? E, normalmente, quando você tem anemia plástica, nesse diagnóstico, eu não espero realmente um clone aumentado, grande, igual, o outro paciente é 90%. Aqui, eu pegando o clone de monócitos, também não era tão baixo, chamou atenção, 47%. Uma coisa básica, acho que até vocês já sabem, mas eu já vi colegas não saberem. Eles olham assim, mas o eritrócito deu 0,3%. É porque não tem eritrócito. Tá? Então, na HPN pura, tudo, quando vem a contagem baixa em hemácias do clone, é porque não tem hemácia, a hemácia foi destruída. Tá? Então, você olha sempre a parte das células brancas. Então, o clone era pequeno, mas existia. Esse clone aqui, 0,3, aqui 47, até que tinha uma relevância, só que ela não tinha hemólise franca. Ela tinha uma LDH um pouquinho aumentada, mas não tinha hemólise franca. Então, vamos fazer o passo normal. Vamos começar com a imunossupressão, o tratamento de aplasia. Tá?
Aí foi outra briga, porque começa a tratar como anemia aplásica. O que acontece? As drogas também são de difícil acesso. O ATG é muito difícil conseguir. Então, no primeiro momento, tentaram ciclosporina e prednisona. Ela não respondeu nada, continuou com alta dependência transfusional. No segundo momento, a gente conseguiu a compra e ela teve uma boa resposta. Aqui já foi colocado esse mesmo slide, muito parecido pelo Marcos. E só para mostrar aqui que, quando você tem a medula normal, você, como ele já disse, todos nós, que não, 10%, eu não. Alguém aqui, 10%, tem um clonezinho. E que, quando eu desenvolvo aplasia, essas células elas proliferam. Talvez, que eu saiba, talvez o Marcos saiba melhor, não sabem direito por quê. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É porque ela é mais resistente ao ataque, à fisiopatologia? Porque a fisiopatologia da aplasia, você tem uma resistência quando é a célula mutada? Entendeu? E aí, considerando que ela tinha pouco componente hemolítico, nem conseguia fechar direito o que tem, ela começou o tratamento com imunossupressão. Tá? O que é descrito que a imunossupressão pode levar... isso também é importante. Não é o fato também que ela tinha o HPN ao diagnóstico, que ela fosse manter. Isso é meio imprevisível. Sempre tem uma boa porcentagem que vai progredir, mas tem uma porcentagem que vai diminuir e até vai sumir. Tá? Mas o que fica a resposta é: faça a vigilância. Não esqueça de fazer a vigilância. Tá? Então, ela fez primeira linha, não teve uma boa resposta, não teve resposta nenhuma. E a segunda linha, ela teve uma resposta boa. Ó, ela tinha 3,5, ela foi para 7,5 de hemoglobina, que beleza. O leuco era 3.000, foi para 1.000. Plaqueta 80.000. Nossa, vai até trombosar agora. Mas reclamava, viu? Ai, como reclamava, mas eu não estou bem, mas eu não estou bem. Ai, minha colega é chata. Tomava sangue só de vez em quando. Quem tomava todo dia? As pessoas não são contentes, né? Elas querem mais, querem mais. E, assim, agora, sem brincadeira, realmente, você via, teve uma resposta, mas ela não estava bem. Faltava alguma coisa, a fadiga. E aí, qual que é a minha interpretação? Quando a gente faz o estudo de HPN, você vai ver que o HPN dela piorou. Ou seja, ela saiu de um caldeirão e caiu agora na cruz. Começam os efeitos da HPN. Então, aquela fadiga que ela falava, eu falei, mas você não cansava com 3,5, pouco? Porque começa a questão do ácido nítrico, que foi colocado pelos colegas. Então, é muito importante. Você tira o paciente de situação de risco, mas você, por outro lado, começa a acompanhar ele para outra situação de risco. E, geralmente, é engraçado isso, né? A HPN, a impressão que dá que ela é muito mais sintomática. Porque a aplasia, ela tem aquele... O paciente se adapta, tudo, mas a HPN ela vem muito pior. E, conforme vai aumentando a LDH, os sintomas dela foram se agravando. Eu acho, arrisco a dizer, que ela ficou mais queixosa nessa fase do que antes, porque, quando ela teve a aplasia, ela demorou muito para procurar. Aqui, tratando, ela falava, eu não estou bem. Eu falava, mas o hemograma... Então, não pode esquecer desse clone. Foi repetido, confirmou, e aí entramos com o processo, aí foi via FAG para conseguir. Ó, perto do outro, até que foi rápido. Não, é esse aqui. Aqui. Ah, não, peraí, voltei. Esse nós pedimos em outubro, ela começou o tratamento em fevereiro. Tá? Outra coisa que é interessante, na aplasia, que não é a HPN clássica, a resposta é muito rápida. Na aplasia, é um pouco mais lenta, tá? Porque são duas patologias que estão entrecruzadas, né? Mas ela, desde então, faz uso. A gente faz o controle de LDH dela, está aqui, ó, início 16 de fevereiro. Hoje, a hemoglobina dela mantém por volta de 10, plaquetas acima de 100.000, leucócitos totalmente normalizados. E, a princípio, Fê, não tem mais queixa, não, né? Não tem mais queixa nenhuma. Estou ótima. Está aqui. Esse aqui que eu... Tá. Eu voltei. Mas era isso, meninos, que eu queria colocar. Tá? Tudo que os colegas colocaram antes, só dá uma exemplificada em 2 pacientes que, apesar de todas as dificuldades, somente o primeiro, foram 2 casos de sucesso. E é aquela história, né? É uma frase muito antiga, não existe doença ruim, o que existe é falta de remédio bom. E aí, como uma medicação pode revolucionar, é impressionante. Tá? É isso.